Em primeiro lugar, gente, eu gostaria de agradecer muito, muito as pessoas que eh, estão compartilhando meus vídeos, meu canal, outras pessoas novas. Eu tenho estudado bastante o que eu tenho falado aqui, mas alguns temas têm me chamado muita atenção. E eu vou enumerar alguns deles que têm me chamado a atenção e têm me dado mais foco, e as pessoas têm dado mais retorno. Uma é sobre depressão e suicídio. Dois, sobre Emma Smith. E a outra é decepção amorosa. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre decepção e depressão. Ah, nós vivemos uma sociedade hoje, em pleno 2023, 2024, às vésperas de 2024, e eu tenho percebido uma coisa que tem se falado muito em foco dentro dentro do meio universitário, com os pesquisadores e psicólogos. Nós tivemos uma pandemia de quase 2 anos e meio, que ela trouxe muitos problemas psicológicos para as pessoas, que talvez a gente não tenha noção da dimensão que o Covid-19 deixou, porque ele deixou uma marca, deixou sua história, deixou um lastro de dor, de sofrimento, de perdas, e ele deixou um laço também de desemprego e mudou o mundo, o momento. Essa geração, nós não tivemos a terceira guerra, nós tivemos até a segunda, graças a Deus até agora. Só que tem uma coisa que mexe com o coração das pessoas e com o equilíbrio das pessoas. É uma coisa chamada trabalho, dinheiro e contas. Quando a gente vive numa cidade grande, feito São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, capitais do Nordeste, é, existe uma cultura dos centros urbanos de jamais, jamais ficar desempregado. Ou seja, quando você está em São Paulo e você é mandado embora de um trabalho que era a tua base e você não sabe o que fazer depois e você tem que sustentar a família, há um caos de desespero, há um caos da vida. E não é só no Rio de Janeiro, estou falando, por exemplo, em São Paulo, porque eu tenho ouvido muitas reclamações e tenho ouvido muita gente falar. Aí eu vou falar exatamente da cidade de São Paulo, da minha experiência. São Paulo é uma cidade muito urbana, é uma cidade muito grande, é uma cidade de uma diversidade cultural imensa. Ela é uma cidade financeiramente rentável, a própria capital é autossustentável. Porém, a gente tem em São Paulo os chamados cinturões de pobreza, que são as favelas, as comunidades, as cidadezinhas do interior que as pessoas vêm para a capital para estudar ou para trabalhar e retornam de trem ou de ônibus durante o dia. Eu conheço muita gente que faz isso. Não, não é ilegal, não é ruim isso, mas existe, gente. Quando você chega ao nível dessas cidades pequenas, você começa a, a perceber que você tem que ir além daquele lugar, assim. E eu tenho um amigo meu que ele foi para São Paulo, ele morava na cidade do interior, ele foi para São Paulo para terminar a faculdade. E ele não conseguia emprego na área dele de enfermagem no interior de São Paulo. Eu não vou falar o nome da cidade. Se bem que tem cidades no interior de São Paulo que são muito bem estruturadas, né? São megalópolis, Campinas, Ribeirão Preto, Avaré, muito boa, Osasco, que é outra cidade mais próxima, e várias outras, São José dos Campos. Então, aí o que que acontece? De repente, tudo aquilo que você imaginava,
tudo aquilo que era seu chão foi tirado por algum motivo, por um corte de pessoal, por um corte de. E você não consegue. E o que que acontece? Todas as vezes que você é atingido pelo desemprego, pela falta de dinheiro, por uma. Esse núcleo de desespero, principalmente eu estou falando de São Paulo, mas no Rio de Janeiro é muito comum também, Minas Gerais, Belo Horizonte. Então você começa a entrar, o seu sistema nervoso ele começa a entrar em um colapso, pessoal. Eu não sou nervoso, mas a gente não é nervoso, a gente está nervoso. E aquilo começa, e você não consegue. E você passou praticamente anos dedicando àquela área, e você não acha emprego. Numa cidade feita São Paulo. Primeiro porque você não fez uma rede social capacitada, não fez amizade dentro da sua área, que possa te dar sustento para você ir para outro campo, outra empresa, outro hospital, por exemplo, na área de enfermagem, do mesmo jeito. E a gente sabe que algumas áreas de trabalho elas já estão desaparecendo. Elas já estão sendo substituídas por robôs. E aí a gente para e pensa. Eu entrei. Estar nessa situação é muito difícil. E julgar as pessoas, bem, é muito difícil. E é ruim. Porque se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Aí ele entrou em depressão. E o que leva à depressão desse modal de não achar emprego, de não achar trabalho, de não se sustentar, de não conseguir dinheiro, nada? A pessoa entra no sistema nervoso. E leva essas pessoas que estão nesse grau a uma tristeza e a uma depressão, que a primeira frase que elas vêm na cabeça dela é: eu sou incapaz, eu sou um nada, porque eu não consigo me sustentar. Ponto. Esse rapaz voltou para o interior e teve outras situações também, que é você está esgotado do seu trabalho. Você trabalha 10 horas, 12 horas por dia. Eu conheço pessoas que passam 15 horas por dia trabalhando no supermercado. Não me pergunte pela lei agora trabalhista. Me pergunte pela necessidade. Me pergunte por a pessoa não impor seu direito, porque entre o direito e a necessidade, ela fica com a necessidade. E depois da pandemia, nós tivemos problemas políticos. E os problemas políticos geraram outros problemas. Porque o que que acontece? A frieza política brasileira, ela atinge as áreas sociais. Aí, bom, este rapaz tem 3 filhos, está desempregado, tem 3 filhos para dar comida. Ele não merece um Bolsa Família. R$ 100, R$ 200 não vai salvar a vida dele, mas vai dar um ar de respirar para ele poder deixar, mesmo que seja um pacote de macarrão em casa. Tem isso. Em cidades pobres, em cidades altamente miseráveis, no país inteiro. Então, quando a gente julga, por exemplo, um Bolsa Família ou algo tipo, a gente não tem noção. Tudo bem, existem os vagabundos, existem os pilantras. E a fome do teu filho? Você está desempregado, a empresa faliu, você não vai receber tão cedo. O que você vai fazer? Recorrer ao suicídio? É uma opção. Roubar? É uma opção. Isso se chama assistência social. Ai, vou lá mandar na prefeitura. Não é tão fácil.
uma pessoa que está 20 anos no mesmo emprego, na mesma área, não sabe fazer nada mais, nada menos que aquilo que ele estudou, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então, aí a gente também toca num ponto, a desumanidade, a falta de respeito às pessoas que trabalham, falta de respeito àquela pessoa que passou 15 anos pegando um trem, pegando um ônibus, acordando às 4 da manhã, não vendo seu filho, porque saía às 4 da manhã e chegava às 11 horas da noite. E Deus tenha piedade da humanidade, dessa dor. Aí perguntaram para mim, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está nesse círculo? Primeiro, se vocês têm uma depressão de nível muito elevado, procure um profissional. Mesmo na unidade básica de saúde, numa ONG, na internet, um especialista na área, para que você tenha força para sair desse círculo, desse momento que você é tão julgado, que você é tão maltratado por uma coisa que você não tem culpa, que é ter perdido o emprego, ter sido mandado embora, ou a empresa ter falido e não ter te pago e você está na pindaíba. Tem muitas áreas do ser humano que tem que ser melhorada. Nós evoluímos muito em tecnologia e não evoluímos em ciências sociais. Tem contas a pagar, tem o lápis do teu filho, tem aquele presente que você não pode dar no aniversário, mas não é o fim. Não é o fim. Procure fazer alguns trabalhos manuais, algumas coisas. Aí eu dei sugestão para ele poder, na área do prédio onde ele estava morando, esse rapaz, para ele começar a fazer medir pressão dos idosos. Aí um pagou 10, um pagou 20, um pagou 30, para ele respirar. Aí ele foi trabalhar num ambulatório social em outra cidade e deu uma respirada. O problema da depressão é o grau de ansiedade que ela cria. E você que está aí com problemas iguais a esse, a sua ansiedade ela tem que ser controlada, porque eu sei que é quase incontrolável, mas ela tem que ser controlada. Tenha força, tenha fé, acredite que você pode fazer outra coisa. E ele agora anda no prédio, anda no bairro, mede pressão, mede glicose, ganha 30 dali, 50 dali, 80 dali, 100 dali. Ele me ligou super feliz porque eu dei o conselho para ele e ele fez um Instagram, está acompanhando alguns idosos, e alguns curativos, diabéticos, pessoas operadas. É um furacão na vida da gente, esse assunto que eu estou falando. É difícil, porque as emoções que a gente tem, elas são emoções que às vezes você não sabe como você vai resolver. Esse é o problema. Eu conheci gente, pessoas, que iam para o Instituto Federal, em São Paulo mesmo, que chegavam 11 horas da manhã. A aula começava às 6. Você tá pensando, por quê?
para comer. A miséria tá grande, gente. Eu deixo essa reflexão para que a gente possa respeitar a dor dos outros. E se puder ajudar o outro, faça. E se puder refletir, reflita. Mas jamais tome uma decisão drástica, como suicídio, como sair bebendo, se drogando. Não. Dê um freio e você vai ver um outro caminho. Tem que ter um outro caminho. Essa mensagem que eu deixo para vocês nessa noite. Muito, muito obrigado.